Terça-feira é dia de falar de política e a gente tem um desafio para analisar a eleição do Senado aqui pelo Distrito Federal. Pois é, comigo nessa missão aqui para essa análise, o cientista político Leonardo Barreto. Muito boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado mais uma vez, a gente agradece a sua atenção com a gente aqui no DF Record. Bom, vamos falar de eleição para o Senado. Talvez nesse momento seja a eleição que está dando mais do que falar e que está mais tendo costura no bastidor, é isso? É isso, né? A gente teve uma composição no nível nacional que foi a entrada da ex-ministra das Mulheres e dos Direitos Humanos, Damares Alves, nessa corrida. Até então parecia tudo muito organizado, né, Porta Nova? Sim. Com a deputada Flávia Arruda... E ex-ministra também. E ex-ministra também. Com uma eleição até relativamente tranquila, inclusive pela falta de concorrentes, né? Mas a entrada da Damares, ela mexe bastante. Por quê? Se ela vier para deputado federal, ela incomoda muito, ou pelo menos torna inseguro, a reeleição, por exemplo, do deputado Júlio César, do Partido Republicano. Do mesmo partido. Partido que ela entrou. Isso. E se ela vier para o Senado, ela incomoda a Flávia Arruda. Então, ela trouxe um componente de emoção para esse cenário eleitoral, né? Agora, a gente pensando em Flávia Arruda como candidata ao Senado e Damares como candidata ao Senado, as duas. Uhum. A gente está falando de duas possíveis... A Damares apoiada pelo presidente da República. A Flávia Arruda também. Bom, a gente tendo duas com um eleitorado muito parecido. Não sugere aí uma entrada do senador Regufe para uma reeleição ao Senado em vez de ir para o governo? Eu acho que é um grande incentivo, tanto para o Regufe como eventualmente para um candidato do campo da esquerda, né? Porque a gente vai ter uma divisão de um eleitorado de direita conservador, né? Talvez a Flávia herdando um pouco do recall que o ex-governador Arruda tem, né? Enfim, e a Damares entrando forte no eleitorado evangélico. E aí realmente abre uma porta para quem quiser entrar como uma terceira via ou uma segunda via. Uma terceira via no DF que seria diferente, aí uma terceira via para o Senado. Exatamente. Aí seria um convite, talvez para uma reeleição do senador Regufe, né? Que embora tenha prometido lá atrás que nunca tentaria reeleição para nenhum cargo, tem uma opção muito difícil, né? O governo do Distrito Federal hoje é muito complicado. Sim. E tem talvez um eleitorado que gostaria de vê-lo de novo no Senado Federal, ou então uma candidatura de esquerda que hoje em dia, enfim, tá muito frágil, né? Nessa composição, nessa corrida para o Senado. Agora, tem um elemento que normalmente a gente não leva em consideração, e quando eu falo a gente, é a gente mesmo, todo mundo, que fala de política, que transita pela política, mas mexe com outros assuntos também, que é o seguinte: suplente pode ser decisivo numa eleição como essa? Normalmente a gente não tende a prestar atenção em suplente, né? E isso é uma infelicidade muito grande, porque muitas vezes a gente pode ter, né, um candidato aí que foi eleito sem que ninguém conheça, não é? Normalmente porque aceitou pagar uma parte dos custos de campanha, é o que normalmente se coloca numa transação como essa, e que às vezes herda muitos e muitos anos de representação do público do Distrito Federal. Sim. Então faz parte do processo de evolução do eleitor votar também baseado no suplente. Pensando no suplente. Porque, vamos lá, Flávia Arruda pode ser eleita senadora, vamos supor uma suposição, e ser chamada para um ministério caso o Bolsonaro se reeleja. Exatamente. Mesmo acontece com Damares. Exatamente. Então esse suplente pode ser um senador potencial. Completamente. Inclusive, ficando até, quem sabe, mais de 8 anos, até os 8 anos, né? Sim. Porque se num eventual futuro governo Bolsonaro ou de outro candidato, uma delas forem chamadas para fazer uma composição, lembrando que Centrão está em todos os governos. Exatamente. Né? A chance da gente ter um suplente ocupando a representação do Distrito Federal é bastante grande. Pois é, e aí a gente fica com uma composição de aquela história. Eu votei num candidato tal, mas quem ocupou o cargo quase o mandato inteiro foi outra pessoa. E infelizmente, essa figura do suplente normalmente é uma figura que não tem voto. Sim. E tem dinheiro. Sim, né? Tem poder econômico, mas não tem poder de urna. Se tivesse poder de urna, ele era o candidato. Era o candidato principal. Exato. Bom, mas isso aí são todas composições que estão acontecendo. A gente sabe que o momento ainda as situações não estão definidas, mas a gente sempre acompanha aqui e quer trazer esse bastidor também para você que acompanha o DF Record. A gente começa a falar, toda terça-feira a gente fala bastante de política por aqui. E hoje a gente tratou então, você que não acompanha todo o programa, tratou sobre as eleições para o Senado aqui no Distrito Federal.
Professor, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Espero contar com mais entrevistas aqui. Suas, a gente sempre gosta de bater esse papo, trocar essas informações. Eu que agradeço, Porta-Mão. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.